Bom dia, bom dia. Bom dia para quem tá chegando. Já vou iniciar o vídeo para você que tá assistindo gravado enquanto o pessoal entra. Vamos lá. É o nosso tema de hoje. O tema de hoje é como diminuir as expectativas e se sentir menos ansiosa. Tudo nessa vida, a importância tá na importância que a gente dá, né? A gente que coloca. A gente que dá o poder, né? Coloca poder nas coisas ou tira o poder das coisas. Então, é sobre isso que eu vim falar hoje na nossa live. Live de esquenta, né, gente? Live de esquenta da semana que vem, no nosso aulão do dia 9 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou te revelar os 4 pilares para lidar com a ansiedade. Gente, essa live vai estar maravilhosa. Eu tô reunindo, assim, todo o meu conhecimento teórico, como psicóloga, como mandala terapeuta, né, e como guardiã do sagrado feminino, trabalhando com mulheres ansiosas. Eu posso observar ali no campo de batalha, né, da ansiedade, quando ela acontece, realmente o que a gente precisa fazer, né, para a gente poder vencer essas inseguranças, se sentir muito mais segura, muito mais centrada, muito mais encaixada, né? Eu acho que essa palavra, né, encaixada dentro da gente, né? Quando a coisa não tá legal, quando a gente tá ansiosa, parece que a gente não tá, né, no nosso centro. Então, reunindo aí todo esse conhecimento, na semana que vem eu vou trazer para vocês esse aulão dos 4 pilares, junto com muita técnica também, né? Não é só teoria, não. Eu vou trazer exercício pra gente pensar. Exercício, né? Então, como uma ginástica, primeiro a gente trabalha, né, o corpo, né? E depois a gente trabalha a nossa mente. Então, o quanto que corpo e mente também estão unidos, né? Nesse processo. Eu falo muito isso durante os meus atendimentos e também no meu conteúdo. Mas trazendo essa reflexão do corpo, exercitar o corpo e exercitar a mente, né? Porque se a gente deixa a mente, ela vai embora, ela nos domina. Então a gente precisa exercitar com práticas e técnicas para a gente ter essa mente, esse centro muito mais fortalecido para lidar com as coisas do nosso dia a dia e com as expectativas. Então, começando a nossa live, como diminuir as expectativas, a nossa segunda live do Projeto Mulher Desperta para a nossa aula da semana que vem. Então, vamos lá. Eu reuni hoje aqui alguns pontos importantes, né, dessa expectativa. A gente coloca expectativa, né, em tudo. Expectativa no nosso relacionamento, expectativa no nosso trabalho, expectativa nos projetos que a gente tem. Então, às vezes a gente entra em algum projeto, a gente tem alguma ideia, vou fazer alguma coisa, né? E logo a gente já coloca a expectativa lá nas alturas, né? Então, quanto que essas expectativas, elas nos paralisam? Né? Porque o quanto a gente coloca de importância naquilo e aquele medo e aquele peso, que às vezes a coisa fica tão grande e é tudo a gente que faz, né? A gente que coloca. Porque é interessante, no meu trabalho, né, com mulheres, eu posso perceber que muitas mulheres, elas às vezes vivem até a mesma coisa, mas cada uma interpreta a situação de uma maneira diferente. Você já viu isso, né? Então, às vezes, a pessoa tá vivendo uma coisa, né, que ela te conta, né? Nossa, eu tô vivendo isso, tô vivendo aquilo, tal, não sei o quê. E a pessoa tá bem com aquilo. E você fala, gente, como é que essa pessoa, vivendo isso que ela vive, ela encara dessa forma? Eu, no lugar dela, não teria essa postura. Quantas vezes isso aconteceu com você?
Comigo isso já aconteceu várias vezes. E aqui também, na clínica, nos meus atendimentos, eu vejo isso acontecer, né? A mesma situação, dependendo da pessoa, ela vai encarar de uma forma diferente. Então, a situação é só a situação, né? A situação, ela é neutra, ela acontece. Mas a forma como a gente lida, a forma como a gente encara, vai depender das nossas habilidades para lidar com as situações, né? E é o que eu sempre trago. Essas habilidades a gente consegue, a gente desenvolve, né? A partir da nossa vontade de exercitar, né? De olhar para aquilo. Mas a gente também só tem vontade, só tem disposição a partir do momento que a gente descobre que a gente precisa desenvolver certas habilidades, que a dinâmica que a gente usa hoje para lidar com as coisas já não é mais benéfica, já não nos leva, né, para o nosso objetivo. Então, lidar com as expectativas é uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? Então a gente acaba lidando com as expectativas de uma forma pesada, né? Com uma cobrança excessiva em cima de nós. Uma cobrança. Então você tem um projeto e aí a coisa tem que acontecer e aí você se segura toda e aí você se engessa. E por quê? Porque você não confia. Você não confia na sua própria capacidade de que você vai resolver, de que a coisa vai desenrolar, de que você vai dar conta. Aconteça o que acontecer. Se você tem medo, se você se segura, é porque você não confia na sua própria capacidade. Você acha que você é uma porcariazinha. Então, assim, você precisa tomar bastante cuidado com você, né? Bastante cuidado, tem que se policiar. Né? Quantas vezes eu não ouço isso? Ah, não, porque eu tô me policiando o meu comportamento, achando que o policiar vai resolver. Não, gente, não vai resolver. O policiar vai piorar a tua situação. Porque você tá colocando mais rigidez ainda. Mais rigidez no seu comportamento. Você não tá deixando fluir. Então, você começa um projeto, né? E você coloca aquela expectativa, você começa um relacionamento, você começa um trabalho. E aí você fica engessada naquilo, porque tem que dar certo. Eu tenho que fazer acontecer. E aí a gente só vai para a racionalidade, né? E a gente fica nessa expectativa, ao invés de sentir o que eu devo fazer. Que caminho eu devo seguir? Né? Então é aquilo que eu falo, a gente fica para fora, né? Buscando referências no outro. Né, o que está dando certo para as outras pessoas, para onde elas estão indo, eu vou junto. Mas às vezes esse caminho nem é o seu caminho. Seu caminho é outro. Então por isso que para a gente poder se harmonizar com a nossa própria verdade, com o nosso próprio caminho, a gente precisa diminuir as expectativas. É importante a gente desenvolver essas habilidades, de diminuir as expectativas, de lidar com a ansiedade. E aí a gente diminui isso que eu disse, né? O de se policiar. Tô me policiando, né? Tô ali tomando conta, né? Tenho que estar o tempo todo de olho em mim. Porque eu sou meio errada e vou fazer uma besteira lá na frente. Então eu não confio na minha capacidade de discernimento, de centramento. Né? Então a nossa expectativa não é nem sobre as coisas, é sobre nós mesmas. Eu tenho uma expectativa muito grande em relação à minha desenvoltura, à minha performance. E aí a gente entra, né, naquele arquétipo, né, do feminino, né, que é um feminino, não feminino acolhedor, né, porque quando a gente fala de arquétipo, lembrando, a gente fala de luz e sombra do arquétipo. E quando a gente entra no arquétipo feminino,
né? Que é o que eu trabalho com as minhas pacientes para, né, vencermos a ansiedade, porque o feminino é um caminho, é o caminho para nós mulheres vencermos a ansiedade. Né, porque a gente foi constituída dentro de uma sociedade patriarcal. Dentro de uma sociedade que valoriza, e quando eu falo patriarcal, eu não estou falando nada contra os homens, muito pelo contrário, a energia masculina é divina, é maravilhosa, e a gente precisa dela. Mas o quanto que a nossa energia feminina foi reprimida. Nós aprendemos, né, a deixar o nosso feminino embotado, que é o mundo das emoções, o mundo da criatividade, o mundo da intuição. Tudo isso é o feminino. E a gente deixou esse feminino de lado, em prol de uma dinâmica masculina que é da racionalidade, da luta, do embate, da competitividade. Então, por isso que a gente coloca a expectativa lá em cima. Porque nós estamos atuando psicologicamente numa psique muito mais masculina do que feminina. Né? Porque nós aprendemos que a dinâmica do masculino, que a psique masculina, né, que todos nós temos, né? Nós, dentro da nossa psique, nós temos o nosso masculino e o nosso feminino. Então a gente aprendeu desde pequenas, olhando para fora, olhando para a sociedade, que era muito mais seguro, às vezes, né, ter uma psique um pouco mais masculina, mais racional, né, mais disciplinada. Né? Então, para que a gente pudesse trabalhar, para que a gente pudesse alcançar os cargos e tal, não sei o que, não sei o que. Então, é um lugar seguro. É uma dinâmica que a gente olha para fora e vê que traz resultado, digamos assim. Né? Se eu tiver disciplina, se eu tiver racionalidade e tal, e separar tudo direitinho em caixas, né? Organizar. Isso tudo, essa dinâmica, ela é muito benéfica. A gente precisa disso. Inclusive para colocar os nossos projetos no mundo. Não adianta só colocar, né? A gente precisa organizar, criar uma estratégia. Tudo isso é do masculino. É ótimo, a gente precisa embalar o nosso conhecimento para trazer para as pessoas. Isso tudo faz parte do masculino. Mas o quanto nós, mulheres, vivemos hoje muito mais uma dinâmica masculina do que feminina. No meu trabalho, né, no Sagrado Feminino, a gente observa muitas mulheres que deixam de se vestir, né, de uma forma mais feminina, digamos assim, né, onde mostram as suas curvas, onde mostram algum aspecto de feminilidade, porque a feminilidade, muitas vezes, ela pode passar, né, uma insegurança, uma falsa insegurança. A sociedade que colocou isso na nossa cabeça, né, que o feminino, ele é frágil, que o feminino, né, ele é doce, né, então a gente coloca ali um feminino meio vulnerável. E a gente não quer ser vulnerável, a gente quer se proteger, ainda mais nesse mundo, né, em que a gente se sente abusada muitas vezes, né? Às vezes a gente tem histórico disso na nossa família, com mulheres. Então, para a gente se blindar inconscientemente, a gente acaba colocando, né? Se colocando numa dinâmica muito mais masculina do que feminina. Então, a gente evita, né, falar certas coisas, a gente até muda, fala mais, né, mais gíria, principalmente na presença de outros homens. Às vezes a gente quer se igualar aos outros homens, para ter respeito deles, para ter consideração, para conseguir impor limites, porque a gente não aprendeu a impor limites na dinâmica feminina. A gente só aprendeu a impor limites através da dinâmica do masculino. Então, a expectativa que a gente coloca nas coisas, ela tá muito ligada à dinâmica do masculino, que é essa estratégia. Então, eu coloquei ali, eu tenho um plano,
né, no meu trabalho ou no meu relacionamento, então eu tô namorando com alguém e a coisa tem que ser assim, 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 assado. Pra pessoa dar certo comigo, ela tem que ser assim, 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 assim. E aí, quantas vezes eu não vejo mulheres falando, ah, não, já no primeiro encontro a pessoa não gostei, né, não bateu e não sei o quê, e se não foi legal é porque não é pra ser. Né? Então, o quanto que a gente já julga o outro, né? Sem conhecer, sem se aprofundar, só porque o outro traz algumas características que para você não dá, né? Então, o quanto você está sendo taxativa, ao invés de ir para uma outra dinâmica, que é o do sentir, né? Que é da intuição, que é a dinâmica feminina. Então, quando a gente vai para essa outra dinâmica, nós diminuímos a ansiedade, porque a gente para de colocar, né, ali aqueles objetivos para que aí sim a gente se sinta realizada. Ah, não, porque a coisa tem que acontecer assim, 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 assim. E se não for assim, eu me frustro. E o quanto que isso, né, aumenta a nossa ansiedade, porque quantas vezes a gente já não se frustrou com as nossas expectativas? Quantas vezes? Então, lidar com os nossos projetos, a gente precisa unir masculino e feminino. Masculino, sim, para a gente poder planejar, para a gente poder embalar, para poder trazer ao mundo, né? Às vezes uma ideia, um projeto, ter uma disciplina, né? Porque sem disciplina a gente não consegue, né? Sem fazer a coisa direitinho, né? Crescendo, se dedicando a um relacionamento. Tudo isso é constância. Mas só isso é como se a gente colocasse a armadura e fosse pra guerra. E da onde vem a nutrição? Né? Da onde vem a intuição? Por isso que às vezes a gente não sente vontade, às vezes a gente não sente gosto de fazer as coisas. A vida, ela fica mecânica. A gente não tem prazer. Porque só faz pra alcançar expectativas. E o sabor tá no sentir, e o sentir tá no feminino. O prazer de fazer as coisas. Porque quando a gente tá na expectativa, a gente só tá pensando lá no futuro, a hora que vai dar certo. E o caminho? E o prazer de estar fazendo aquilo? Vai embora. A gente não sente. A gente só tá preocupada em realizar o objetivo, né? Então, o quanto que essa ansiedade, né, que é isso, né, que nos coloca lá na frente, ao invés de nos trazer aqui para o momento, para a presença, para o prazer da realização do caminho, né, antes de chegar no objetivo, que é o contato com o feminino. E como é que a gente entra em contato com o feminino? Né? Você vai me perguntar, tá, e aí, como é que a gente faz? É só passar uma maquiagem, colocar uma saia? Então já sei, vou comprar roupa nova. Né? A gente associa muito isso, né? O feminino com a aparência, né? Lembra? A gente vive num mundo pra fora, né? Que é o mundo patriarcal, que é o mundo masculino. Lembrando, até o órgão masculino é pra fora. O órgão feminino é pra dentro. Que é esse caminho que eu vos apresento. Que é o caminho interior, né? Da intuição, da sensação. Que é ali que jaz a diminuição das nossas expectativas,
a autorrealização, fazer as coisas com sentido. Gente, não adianta sair fazendo sem sentido. Que nem eu tô aqui hoje, né? O meu trabalho hoje tem um significado, né? Para mim faz sentido trazer para vocês isso, esse conhecimento que me ajudou, né? Ajuda as minhas pacientes, mas fica muito limitado, né? Quanto eu preciso expandir esse conhecimento? E você também tem coisas aí para você expandir. E o quanto que você tá deixando de fazer isso pela expectativa que às vezes você tem colocado em você, na tua performance, no teu desempenho. E aí, se você não for a linda maravilhosa, então deixa pra lá. Né? Se eu não for arrasar, então eu prefiro nem ir, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Né? É aceitar também as nossas dificuldades, os nossos defeitos, né? Aquilo que a gente julga, né, que é defeito. Então, diminuir as expectativas é lidar também com a nossa imperfeição. É diminuir as expectativas em relação a nós mesmas, né, da nossa performance. E diminuir as expectativas também em relação aos outros. Gente, como a gente coloca expectativa nos outros, né? Vamos combinar. Ah, porque fulano tinha que ser, porque fulano falou tal coisa de mim, porque fulano não sei o quê. E aquilo fica pesado. Né? Então, a pessoa tem boca, né? A pessoa fala mesmo. Você também não fala mal dos outros? Né? Então, normalizar as coisas, diminuir as expectativas do outro também faz com que a nossa vida seja mais leve, né? Então, gente, é misturar, né? Pra gente conseguir diminuir as expectativas dos outros, dos nossos projetos, aquelas que a gente se coloca. É realmente ligar, né, esse masculino e esse feminino para que a gente possa entrar mais em contato com esse mundo das nossas emoções, dos nossos desejos, dos sentidos, dos significados das coisas. Ao invés de colocar a armadura da guerreira, né, e ficar só no campo de batalha. Faz. Daqui a pouco você matou todo mundo lá do campo de batalha e você olha pra trás e fala, mas por que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Perdidona. E aí sofre porque não tem significado. Ah, minha vida não tem sentido, eu faço, não sinto nada. Quantas não falam isso? Ai, parece que eu fui viajar, fiz uma viagem incrível, maravilhosa, não sei aonde, mas parece que passou tão rápido, nem senti a viagem. Não senti o gosto daquela viagem. Eu não senti a presença das pessoas. Eu estive junto com elas, mas eu não usufruí. Eu sinto que passou muito rápido. E aí você fica naquela ansiedade de não tá aproveitando as pessoas, os momentos. Por quê? Porque a gente não tá na presença. A gente não tá conectado a esse feminino que nos coloca no prazer de estar vivendo aquele momento. A gente tá no masculino, da conquista. Tenho que conquistar, tenho que chegar, tenho que vencer. Pá, espada na mão. Quantas vezes? Né? E isso tudo a gente aprendeu, né, na nossa sociedade, com as nossas mães que também não sabiam, né? As nossas mães, elas não tinham esse conhecimento. Né? Elas também, muitas vezes, acabavam valorizando muito mais esse masculino, a dinâmica do masculino. E a gente, para agradar elas, incorporou a dinâmica do masculino, então também sou uma guerreira, sou uma vencedora, faço, tenho um desempenho, sou competitiva.
Por quê? Porque a gente aprendeu que é isso que é valorizado na sociedade. E pelas nossas mães, né? Elas também não aprenderam a força do feminino. Elas também, muitas vezes, submeteram ao masculino fora e ao masculino dentro delas mesmas, né? E o quanto que a gente também não se submete ao masculino. Não é o masculino fora, não, que eu tô falando, não, porque eu sempre falo isso, masculino fora é maravilhoso. Eu não trago essa visão da separação do masculino e do feminino, muito pelo contrário. O Jung, ele fala dessa união aqui dentro e, consequentemente, aqui fora. Quando a gente souber administrar bem masculino e feminino dentro de nós, a gente vai conseguir equilibrar melhor as nossas relações. Então, gente, é trabalhar essas duas polaridades, né? E valorizar e aprender do feminino. Aprender do feminino. Aprender. A gente não aprendeu, tem pouquíssimo conhecimento do feminino hoje em dia na sociedade. Pouquíssimo. Por quê? Porque ainda tá muito forte a dinâmica patriarcal. E a gente só vê força, só vê poder, só vê potência no masculino. Ah, porque eu preciso dar limite para as pessoas. Então eu dou limite igual na dinâmica do masculino, com a espada na mão. Porque a gente não aprendeu a força do feminino. A gente acha que o feminino é só vulnerabilidade, porque o feminino é água, tá? O feminino é água, mas você já levou um caldo pra você ver a força da onda, bem? A força da onda. Pois é. A força do feminino. Então, a gente tem uma falsa ideia de feminino frágil. Por isso que a gente foi se aconchegar, digamos assim, né? Nos braços do nosso masculino interno. Pra não ficar vulnerável, pra poder ter mais força, né? Achar que tem mais força, né? E o quanto isso tem nos adoecido sem perceber. Quanto burnout, quanta ansiedade, quanta depressão. Tudo isso porque a gente não tá conectada. Né? Não tá conectada com a nossa essência. Não tá conectada com uma sabedoria interna que nós temos. Todas nós temos acesso. Só que a gente não aprendeu o caminho para chegar lá. As mulheres da nossa família também, elas não aprenderam. A grande maioria delas não aprenderam. Não tinham como nos ensinar, né? Mas hoje a gente tem acesso a esse conhecimento, a essas práticas, né? E para finalizar a nossa live, falando em prática, né? Não adianta a gente ficar só na teoria. É colocar em prática a conexão com o nosso feminino para a gente diminuir as expectativas. Então, entrando em contato com o mundo da intuição, a gente entende que a gente é o que a gente consegue ser, na nossa individualidade, na nossa peculiaridade. Né? Nós somos únicas. Então, diminuir as expectativas é tirar o poder que o mundo coloca, né? Que a gente coloca, na verdade, no mundo, né? E trazer esse poder aqui para dentro. E a técnica é dançar. Hoje eu sugiro uma dança para você. Coloca uma música no seu quarto, fecha a porta, sozinha. Vá dançar. Feche os olhos, dance ao movimento do som. Vá fluindo, sentindo seu corpo, os movimentos, fazendo movimentos circulares, principalmente movimentos circulares com o nosso corpo. Essa é uma técnica poderosa, simples, que a gente negligencia demais. A gente acha que para a gente conectar, a gente precisa de muita coisa. A gente precisa ir para retiros, tal. Super, maravilhoso, adoro. Mas é muito mais simples do que a gente imagina. Então, a minha dica de técnica para entrar em contato com o seu feminino hoje é a dança. Né? Pegue um lenço para dançar, coloque uma música e entre em contato com o seu corpo, com a sua intuição,
com seus movimentos. Porque aí sim a gente entra em contato com essa fluidez do feminino e tira e quebra a rigidez do masculino em nós. Mulherada, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz. Eu vi quem entrou aqui, quem tá aqui. Meninas, obrigada pela presença. Obrigada pelos comentários. Hoje é sexta-feira, então terminando a nossa live de esquenta para o nosso aulão da semana que vem. Então não perca o nosso aulão, onde eu vou trazer os 4 pilares para você vencer a ansiedade, né, baseado nos meus conhecimentos em psicologia, em sagrado feminino, na minha clínica, né, onde eu atendo exclusivamente mulheres com ansiedade. Então eu reuni esses conhecimentos para trazer assim o suprassumo, gente, de verdade, o que está acontecendo hoje com a mulherada no mundo, né? Então, técnicas assim novíssimas, super atualizadas, junto com muita ancestralidade também do feminino, né? Que essa é a minha linha de trabalho para vocês. Gente, se eu soubesse tudo isso que eu vou trazer para vocês na quinta-feira que vem, no dia 9, lá atrás, gente, quanto eu caminhei, quanto eu tive que sofrer, porque eu também, né, todo mundo sabe aqui, que eu já tive altas crises de ansiedade e foi por isso que eu escolhi trabalhar com ansiedade em mulheres, né, e foi na minha busca para me curar que eu descobri, né, essas técnicas, claro que unidas à psicologia, né, então eu reuni tudo isso. Gente, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, eu tinha melhorado, assim, muito mais rápido, né? Então, por isso que hoje meu trabalho é esse, é reunir esse conhecimento, reunir essas práticas, essas técnicas, essas dinâmicas mentais e trazer para você, assim, pronto, mastigadinho, para falar, olha, você não pensa assim, 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 assado? Nossa, é isso. Total. Então, vamos mudar? Vamos. É assim, 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 assim. Técnica, pra gente desenvolver habilidade e reconectar com o nosso feminino. Tá bom? Te espero, então, no domingo. Vamos fazer a nossa terceira live maravilhosa de esquenta pra semana que vem. Te espero lá no domingo. E na semana que vem, se você ainda não tá inscrita no nosso evento, se inscreva. O link está na bio. Não deixe de se inscrever, porque quem se inscrever vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp para receber informações quentíssimas em primeira mão e também quem se inscrever vai ganhar presente no final da live, então, do dia 9. Um grande beijo a todos vocês. Obrigada por quem esteve aqui comigo ao vivo e nos vemos no domingo. Um grande beijo.